Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 4 e assistido a aula. Agora iremos ver o capítulo 5, O Mundo em Crise, Recessão e o Totalitarismo. Introdução. Como nós vimos, a Primeira Guerra Mundial foi um evento muito traumático dentro da história europeia, que ocorreu de 1914 a 1918, o conflito entre as superpotências europeias, a Alemanha contra a Inglaterra, a França e a Rússia, tendo sua aliada a Alemanha o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A Primeira Guerra Mundial marca o fim da hegemonia europeia, a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência mundial e o surgimento de um novo tipo de organização, a União Soviética, com a Revolução Socialista de 17. A Alemanha saiu destruída economicamente pelas potências europeias e o surgimento de uma nova configuração no mapa europeu, o surgimento de novos países que eu mostrei para você: Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, o fim do Império Otomano. E vai haver uma ascensão de movimentos totalitários, como o nazismo, o fascismo, o salazarismo, o franquismo. Também vai marcar a primeira grande crise da economia global no século XX, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai marcar a depressão do capitalismo mundial. Como era o mundo pós-Primeira Guerra? Alguns países sofreram um castigo severo, outros escaparam quase ilesos do conflito, como Espanha e Portugal. As perdas populacionais e perturbações econômicas atingiram principalmente os estados da Europa Ocidental, como França, Alemanha e Itália. Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul, Índia e parte da América do Sul tiveram suas economias estimuladas. Por quê, professor? Porque o que a Europa não pôde produzir durante a guerra, ela comprou do exterior. Logo, vai haver um aquecimento da economia mundial do final da Primeira Guerra, de 1918 até 1929. Os Estados Unidos eram a grande locomotiva da economia mundial e puxavam a recuperação europeia. Eles vão criar um estilo de vida chamado de American Way of Life. Era um estilo de vida americano baseado na abundância de recursos financeiros e na qualidade de vida. Logo, a produção começou a superar o consumo, gerando um excedente que ficava estocado. Pouco a pouco, foi sendo estimulado as ações das empresas na Bolsa de Valores. Tudo isso fez essas ações começarem a subir de forma vertiginosa na década de 20, até chegar a um ponto que ela não poderia subir mais. Logo, isso vai gerar uma grande bolha que, quando explodir, vai causar a quebra da Bolsa de Nova York. Logo, como que essa crise vai atingir a economia norte-americana? A capacidade de consumo e o crescimento econômico da sociedade norte-americana não se desenvolveram com a mesma intensidade. A renda se concentrou nas mãos de poucos e parcelas da classe média. Os investidores norte-americanos concentravam seus investimentos em negócios internos. Os países europeus passaram a enfrentar dificuldades para obter empréstimos e importar mercadoria para os Estados Unidos. Logo, esses países vão começar a atrasar os pagamentos da dívida de guerra e vão diminuir a importação de produtos norte-americanos, gerando uma crise de superprodução. Logo, o American Way, que os Estados Unidos foi marcado por um grande crescimento econômico, queda no desemprego, consumismo e um pouco os operários à miséria. O Estado tinha uma política de não intervir na economia, ou seja, o mercado se autorregula, o princípio. Logo, esse American Way of Life estava muito baseado na aquisição de bens, como um carro. O que você pode ter como normal, mas o carro era um produto muito caro. A aquisição de uma TV, de uma geladeira, de um rádio. A emancipação das mulheres, que obtiveram o direito de trabalhar, usar saia na altura dos joelhos, cabelo curto e o direito de sair para se divertir. Danças como Foxton e Charleston também se tornaram comuns. Tentou-se proibir a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos para proteger a sociedade, de 1919 a 1933, sendo revogado. E vai ter o surgimento de um mercado paralelo, na figura dos gangsters. Al Capone é um exemplo disso, que vai ficar preso em Alcatraz.
e o surgimento de grupos que perseguiam os negros com mais intensidade, que até hoje tem o Ku Klux Klan, que não aceitaram o fim da escravidão nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. E é um exemplo dessa foto, ó. There is no way like that American way. Não existe nenhum caminho como estilo, numa maneira do que o estilo americano de vida, ó. O pai, a esposa, os filhos e o cachorro. Aqui uma charge. As pessoas desempregadas na fila da comida gratuita. Um momento de riqueza contrastando com um momento de... Logo a lei seca, ela vai ser ratificada pela 18ª emenda e entra em vigor em 16 de janeiro de 1920 e ela é abolida em 5 de dezembro de 1933 pela 11ª emenda durante o primeiro mandato de Franklin Delano Roosevelt, um democrata. Permaneceu ativa por 13 meses, 11 anos e 24 dias, mas não deu muito certo por conta do contrabando. O Ku Klux Klan, que surge depois da Guerra de Secessão, e é o nome dos 3 movimentos distintos, que eles eram contra o fim da escravidão, defende a supremacia branca, o nacionalismo branco e a anti-imigração. Surge nos estados do sul depois da Guerra de Secessão. Observem, antes eles desfilaram, hoje eles têm medo, não fazem isso porque têm medo de processo. É isso que eu queria mostrar. Observem, o do Ku Klux Klan, eles vestidos todo de branco com a cruz. Depois da Guerra de Secessão, eles perseguiam negros, até enforcavam. Enforcavam, entre outros. Aqui, o Ku Klux Klan, o Al Capone, um gangue poderoso, que ficou preso em Alcatraz, não foi preso nem por contrabando, foi pego por sonegação. Foi preso. A queda da Bolsa de Nova York foi quando uma queda dos preços generalizados das ações em 24 de outubro de 1929, gerando a maior crise da economia capitalista. Gerou a falência de muitas empresas, milhões de demissões e uma crise sem precedente, não ficando restrita aos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo, inclusive o Brasil, que era o maior exportador de café do mundo, trazendo uma forte crise para o Brasil, gerando instabilidade política, econômica e social, inclusive um dos motivos do fim da República Velha. E como vai se dar? À medida que os preços caíam, os investidores iam despejando as ações da empresa do mercado, muitos queriam vender e poucos queriam comprar. Bancos e empresas foram à falência, desemprego em massa, golpeou os empréstimos norte-americanos ao exterior, que provocou uma reação em cadeia, só menos a União Soviética foi menos afetada. O comércio industrial internacional se retraiu, milhares de falências concordadas e pessoas desempregadas e sérios problemas sociais. Aqui é um exemplo das pessoas protestando, a quebra da Bolsa de Nova York, o preço das ações se derreteram. Aqui é um gráfico para mostrar como isso influenciou no desemprego. Repare, em 1928 o desemprego era baixo, ele pula em menos de 3 anos, que o grosso da crise vai ser em 1932 e 33, para mais de 30% da população ativa. Nos estados, na Grã-Bretanha também aumentou e na Alemanha também aumentou. E o candidato que tentou mudar isso? Franklin Delano Roosevelt, um democrata, ele tinha por um novo acordo. Ele vai vencer as eleições, candidato democrata, ele vai ser o candidato que mais ficou no governo, 4 mandatos, vai morrer no 4º. Ele vai propor solucionar a crise através de um conjunto de medidas chamado de New Deal ou Novo Acordo, que vai pendurar de 33 a 39. Era um programa de intervenção na economia para reverter a forte depressão no intuito de gerar emprego e renda para a população norte-americana. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai ver que as medidas adotadas pelo presidente Roosevelt não vai funcionar, que ele tentou uma política de corte de gastos públicos, criar um comitê de reconstrução financeira, uma corporação de crédito nacional, porém essas medidas adotadas não resolveram muito e a crise foi no ápice em 1933. Roosevelt vai dividir em 2 partes esse New Deal, que ele chama. Primeira fase, de 33 a 35, implantação de um aparelho regulatório da economia sob o comando da Previdência.
Principais medidas: vai criar o National Recovery and Administration, o órgão de planejamento econômico, vai criar o AAA, Agricultura e Desenvolvimento Agência, para recuperar a agricultura, criou o Fair Trade, que é o tabelamento de preços, criou o Industrial Code, cartelização da economia, vai criar a Civil Work Administration para a construção de grandes obras públicas para gerar empregos e assinou o Unemployment Relief Act, um ato para abertura de frente de trabalho. Na segunda frase, ele vai eliminar, a partir de uma ação da Suprema Corte, de 1975 a 39, todo esse aparelho instrumental, onde ele vai acabar com o Fair Trade, o tabelamento, o NRTA e o AA vão mudar de nome e vai criar um sistema previdenciário e aplicação da legislação social. Logo, como vão ser essas construções dessas obras públicas? Usinas hidrelétricas, barragens, hospitais, escolas, aeroportos, vão gerar milhões de empregos. Vai destruir estoques de gênero alimentício como algodão, trigo e milho a fim de conter a queda dos preços. Vai controlar os preços e a produção para evitar a superprodução na agricultura e na indústria e vai diminuir a jornada de trabalho com o objetivo de abrir novos postos. Logo, aqui é um exemplo dessa curva de emprego. Repare que em 1933 foi o ápice da crise, pessoal. O ápice, ó. A partir desse conjunto no New Deal, o Fufu foi melhorando, até atingir o seu ápice no intermeado da Primeira Guerra. Aqui diz respeito ao crescimento nacional do PIB. Repare que ele tem um momento de contração, mas ele vai se recuperando depois da crise de 29. Os gastos e investimentos. E aqui o PIB, ele sofre uma grande queda em 1933 e começa a se recuperar, atingindo seu ápice na década de 40. E o New Deal, chamado de 1933 a 39, ele é muito conhecido como Welfare State, que é o Estado garantiria uma distribuição menos desigual da renda e criaria infraestruturas necessárias a uma vida digna para a maioria da população, investindo em saúde, educação e transporte. Ele vai criar um sistema de seguridade social com destaque para o seguro e vai criar a Lei de Seguridade em 1935. Aqui é um exemplo dessas obras de Russell. A represa Russell, que é na época uma das maiores hidrelétricas, passa muito em filme de ação, quando eles querem destruir. Observe, de 20 de abril de 1931 a 1º de março de 1936. Uma represa gigante que até hoje funciona. Aqui é uma foto aérea da represa Roosevelt, geradora de energia, observem. E isso na Europa, em contrapartida, vai marcar a ascensão de regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Coloquei a foto do Mussolini, do Hitler e do Stalin. É um regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, cidadão. Em nome de interesse do Estado, os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios econômicos de comunicação. Ele surge no contexto da crise econômica, política e social, acarretado pela crise de 29. Ele é marcado pelo ódio às minorias raciais e religiosas, como judeus, ciganos, homossexuais e testemunhas de Jeová. É marcado na Europa por ódio aos comunistas da União Soviética e tem área de atuação principalmente em países como a Alemanha com o nazismo, Itália com o fascismo, Portugal com o salazarismo e Espanha com o franquismo. E esses regimes totalitários vão culminar na explosão da Segunda Guerra Mundial. Destarte, pessoal, quais são as principais características desse regime totalitário? Se eu não me engano, quem vai citar isso, acho que é a Ana Arendt. Nacionalismo exacerbado, exalta a questão da nação. Antiliberalismo, para ele o Estado tem que interferir na economia. Antissocialismo, visa o capitalismo. Unipartidarismo, só um partido mandar para não ter divisão. Liderança carismática, a importância da figura de um líder. Militarismo, a crença que um país tem que ter uma forte capacidade militar. Romantismo, a volta com o passado. O autoritarismo, ninguém pode ser questionado. E o racismo, a crença que existe raças dentro da humanidade e que seria melhor para eles, a raça superior seria a raça branca. Isso é um mito desconstruído pela biologia, só existe uma raça, a raça humana. E um irracionalismo, decisões tomadas sem a razão, baseado mais na emoção. O fascismo é um dos primeiros regimes a crescer dentro dessa perspectiva.
Ele surge na Itália, seu termo é oriundo da palavra do latim facies, que designava a feixe de varas amarrada em volta de um machado, que simbolizava o poder conferido aos magistrados da República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Ele surge na Itália em 1921 com o Partido Nacional Fascista e tem como líder Benito Mussolini, que era apelidado como chefe de Estado, Dulce, condutor supremo da Itália. À direita, uma foto mais ou menos desse machado, representava o poder do Estado romano. PNF, Partido Nacional Fascista. Fascismo. Quais eram os principais objetivos dele? Eles visavam reconquistar o prestígio italiano da época do Império Romano. Eles tentavam garantir um crescimento econômico e a garantia de emprego dos italianos, reivindicar ganhos territoriais contra a Áustria na Primeira Guerra, que Mussolini chamava muito de vitória mutilada, porque a Itália traiu a Áustria e a Alemanha no pacto para se aliar à Inglaterra e à França, onde foi prometido vários territórios, que no final a Itália teve uma grande perda de soldados e ganhou muito pouco. Eles queriam instituir um regime totalitário na Itália, dominando de forma econômica, política e a cultura, e rejeitavam o comunismo, a democracia e o liberalismo. Aqui é Mussolini e algumas frases dele que eu trouxe para vocês. Ele fala: criamos o nosso mito, o mito é uma fé, uma paixão, não precisa ser uma realidade. O nosso mito é a nação, o nosso mito é a grandeza da nação. Mussolini falava: crer, obedecer e combater. Mussolini tem sempre razão. Mussolini e o símbolo do fascismo. E a história do fascismo. Mussolini, ele era um cara meio problemático, porque ele vai começar no socialismo, vai brigar, ele vai ser expulso e vai ir pro fascismo. Ele vai esfaquear um coleguinha na escola, mas quem nunca esfaqueou ninguém? Tô brincando. Funda o Partido Fascista em 1921, vai ter eleição para deputados para o parlamento italiano, ele que era uma monarquia constitucional. Ele vai fazer uma marcha sobre Roma com 50 mil pessoas, exigindo a nomeação dele como primeiro-ministro, vai ser nomeado pelo rei Vítor Emanuel III. Ele vai mandar assassinar alguns opositores e vai fazer muitas fraudes eleitorais. Um dos casos mais famosos vai ser do deputado socialista Giacomo Matteo, que ele vai ser assassinado por partidários de Mussolini. E vai, a partir de 1925, implantar uma ditadura fascista de Mussolini, designado como Dulce, líder supremo da Itália. Ele vai conseguir fazer a paz com a igreja, porque desde a unificação italiana o Papa estava às turras com a Itália, porque perdeu muitos territórios, principalmente a cidade de Roma, onde Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão. E Mussolini reconhecia a existência do Estado do Vaticano, que até hoje existe, é o menor estado do mundo, que tem praticamente a cidade, tornou o catolicismo a religião oficial da Itália e vai pagar uma multa, uma pesada indenização para a igreja, 2 milhões de lira italiana. Ele vai buscar autossuficiência econômica da Itália, produzindo todo o trigo que se utiliza, vai chamar a Batalha do Trigo, onde ele vai tentar tornar a Itália autossuficiente na produção do trigo, mas vai usar muitas terras que eram para cultivar frutas, gerando um lucro não tão grande. Vai tentar refazer a conquista colonial da Itália, invadindo a Eritreia, que fica lá no norte da África, e reavendo os desejos imperialistas da Itália. Vai fazer o Pacto de Aço em 1939, que é o pacto de amizade e aliança entre a Itália e a Alemanha, firmando uma aliança militar entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. Aqui é ele fazendo a marcha sobre Roma, com seus colegas fascistas, utilizar uma camisa preta. Aqui, salute ao Dulce, saudando ao Dulce, italiano vitorioso, um cartaz. E o nazismo. O nazismo, o termo dele, vem oriundo do nome, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, ou da Alemanha. Ele surge em 1919 a partir do contexto de uma Alemanha falida, em crise, sem emprego, altas dívidas e humilhada. Ele vai ser uma resposta a uma conjuntura da Alemanha pós-guerra, em falta de uma resposta efetiva dos dirigentes da República de Weimar, que vão se implantar depois da queda da monarquia alemã. Logo, eles tinham medo de uma revolução comunista, como a Revolta de Espartos, em 1918-19, sob o comando de Rosa Luxemburgo, que vai ser combatida. E vai ter na figura de Adolf Hitler, que é muito atribuída à criação do nazismo. Hitler não criou o nazismo. É uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês.
Quando o Hitler chegou, ele foi espionar, mas só que ele gostou tanto que resolveu ficar. Ele era um austríaco que lutou na Primeira Guerra e foi ferido. E pouco a pouco subiu na hierarquia, passando a perna das pessoas até se tornar líder. Qual era o objetivo do nazismo? Restaurar o poderio da Alemanha no continente europeu, rasgar o Tratado de Versalhes, causa dos problemas econômicos alemãos, recuperar a economia alemã, que estava em frangalhos por conta das indenizações da Guerra de 29, perseguir as minorias étnicas raciais, em especial os judeus, segundo Hitler, era o grande culpado da situação, recuperar as forças armadas da Alemanha, que foram desmanteladas por conta do Tratado de Versalhes, e acabar com o comunismo, em especial a União Soviética. Como diria Hitler, ia tirar o comunismo dos comunistas. Aqui é o exemplo da suástica, o lema do partido nazista, um símbolo milenar que é encontrado em muitas culturas e significa força, união. Rosa Luxemburgo é um exemplo de uma militante socialista, uma filósofa, economista e marxista polaco-alemã. Ela vai estar ligada à social-democracia da Polônia e ao Partido Social Democrata Alemão e o Partido Social Independente da Alemanha. Vai participar da fundação do grupo de tendência marxista e mais tarde viria a se tornar o Partido Comunista da Alemanha e vai ser morta durante a Revolta de Esparta em 1919. Observe bem à sua direita. Hitler vestido o uniforme nazista com a suástica, fazendo a sua saudação, Heil Hitler. E as principais razões que a Alemanha enfrentava. A Alemanha tinha sérios problemas com o Tratado de Versalhes. Inglaterra e França foram muito cruéis nas penas para a Alemanha. E eles tinham que aceitar o tratado. Hitler odiava. Hitler também era contra ciganos, judeus, homossexuais e deficientes. Para eles maculavam a espécie humana. Logo, como vai surgir esse partido nazista? Vai ter a criação do partido em 19. Eles vão se unir para tentar um golpe na Baviera, chamado Putsch de Munique, ou Putsch da Baviera, onde eles vão ser detidos pelas forças governamentais. Hitler vai ser condenado à prisão e durante a prisão ele vai escrever o volume 1 do seu livro, Minha Luta, condensando as suas principais ideias do mundo e seu lugar no mundo. Logo, ele começa a se eleger dentro da política e consegue, a partir de uma série de alianças, ser nomeado chanceler da Alemanha, que era uma espécie de... cuidava das relações internacionais. Hitler vai se aproveitar de várias situações. Entre elas, um incêndio no parlamento, onde ele vai conseguir fazer a aprovação de uma lei habilitante. Essa lei habilitante permitiu os chanceleres legislassem o parlamento. Isso inauguraria o Terceiro Reich, que para Hitler, o Terceiro Reino, tradução que duraria 1000 anos. Hitler buscava o espaço vital alemão. Logo ele vai implantar uma ditadura nazista, onde milhões foram mortos e perseguidos, em especial as minorias. Vai ser conhecido como Terceiro Reich. O Putsch da Baviera de Munique vai ser uma tentativa falhada de golpe de Estado, que vai ocorrer em 1933. 33, aqui está errado. Presença de 23. Presença do staff de Hitler, que era Himmler e Göring, vão ser corrigidos e condenados à cadeia, onde ele vai escrever o Minha Luta. O Putsch de Munique é em 23, não é em 33 não, eu errei aí. Pois é, o interessante disso é que eles foram marchar em direção à guarnição militar. Nisso que eles foram marchar, a guarnição começou a disparar. E foi pernas para quem te quero. Hitler foi o primeiro a correr. Göring não teve muita chance, foi ferido. E a partir desse ferimento, ele desenvolveu o seu maior vício, o vício em morfina, que era um poderoso analgésico da época. Aqui é o nazismo. Hitler ocupa com a morte de von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha na época, que era um grande militar da Primeira Guerra, junto com Ludendorff, o cargo de presidente e anuncia a fundação desse Terceiro Reich. Ele vai nomear Joseph Goebbels para propaganda e vai começar a intervir em todos os setores da economia, onde ele vai marcar um forte programa de crescimento industrial baseado no rearmamento e construção de obras públicas, mercados consumidores e a expansão territorial. Logo eu trouxe um trecho para vocês para falar acerca dessas ideias racistas, que ele cita. A obsessão pela higiene, a aplicação de políticas de eugenia, que é melhoramento da raça, impregnou toda a política pública do Terceiro Reich. A esterilização de pessoas dependentes de caridade ou assistência social do governo foi decretada necessária a fim de reduzir os custos inaceitáveis que eram sustentados pelo Estado. O regime também tentou obter a aceitação pública da eutanásia, ou a morte misericordiosa das pessoas deficientes ou com doentes mentais.
No inverno de 1939, Hitler desencadeou a execução de um programa secreto de eutanásia. 200 mil pessoas com deficiência física e mental podem ter sido mortas de uma maneira sistemática sob auxílio desse programa até o final da guerra. É verdade. E por ironia, no final Hitler estava com suspeita de ter Parkinson ou Alzheimer. Tem um filme muito bacana que aborda isso, se chama Arquitetura da Destruição. Quem quiser assistir, falar sobre esse programa, essa ideia nazista. Aqui o posto da Baviera, eles marchando para tomar o governo, Hitler bem aqui na frente, o gordinho aqui é Göring, aqui eu acho que é Himmler, e tomaram bala. Aqui o livro dele, que é o Mein Kampf, muito conhecido, ele publicou o primeiro volume na prisão e depois o outro. Na verdade, esse livro até era proibido de ser publicado até uns anos atrás. Hoje o direito já caiu em domínio público, qualquer um pode editar. Eu já li, não é um livro que fala não tem muitas ideias, é um livro basicamente de tautologia, de opiniões dele contra os judeus, contra o socialismo, contra várias coisas. Não é grande esclarecedor. Tanto que não teve tanto uma vendagem inicial, só teve depois que Hitler assumiu o poder. E como que Hitler faz para assumir o poder? Ele vai se aproveitar no incêndio do Reichstag no parlamento. Em 27 de fevereiro de 1933, alguém colocou fogo dentro do parlamento. Logo, uma pesquisa conduzida pela SS vai culpar o holandês Marinus van Landenborg, que era um ativista irlandês comunista de conselho e pedreiro desempregado que tinha chegado recentemente na Alemanha, ostensivamente para realizar suas atividades políticas. Então, fogo no parlamento. E Hitler, que não é malandro nem nada, ele vai aproveitar para passar um decreto. O decreto para a proteção do povo e do Estado, em 28 de fevereiro de 1933, que vai permitir prender elementos nocivos e confinar em locais restritos. No caso, que seriam os protótipos dos campos de concentração. Logo a posteriori, Hitler vai aprovar, algum tempo depois, a Lei Habilitante de 1933, quase um mês depois, que chama Lei de Concessão de Plenos Poderes ou Lei Habilitante de 1933, onde ela foi assinada pelo presidente von Hindenburg, que já era um velhinho. Logo a partir disso, com a aprovação dessa lei, Hitler vai poder ter plenos poderes para implantar a sua ditadura. Paul von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, foi um militar alemão que comandou o exército imperial durante a Primeira Guerra, junto com Ludendorff, que era até apoiador de Hitler. Posteriormente serviu como presidente da República de Weimar, de 1925 até a sua morte. Ele era o único que tinha o poder de deter Hitler e demiti-lo, mas morreu. Logo, Hitler começa a fazer toda uma legislação antissemita. Vai fazendo uma série de leis para tirar os judeus da vida pública. Primeira lei, Rei para a Restauração da Função Pública Profissional, aprovada em 7 de abril de 1933. Escolhia a maioria dos judeus de profissões jurídicas do serviço civil. Ou seja, não poderiam ser funcionários públicos. Em 1937, os judeus foram proibidos de frequentar as universidades alemãs. Depois proibiram os judeus de possuírem carteira de motorista. Depois eles foram proibidos de comandar a empresa, trabalhar em lojas de varejo, dirigir carro, ir ao cinema, visitar a biblioteca ou ter armas. Por fim, foram expulsos da escola e foram discriminados junto com ciganos. Hitler proibiu o casamento entre judeus e alemão e começou um programa de eugenia forçada. Obrigou os judeus a usarem as estrelas de Davi e depois começou a confirmar ele em locais chamados guetos ou campos de concentração. Vai propor a lei de Nuremberg, onde ele posteriormente, na solução final, em 1941, vai propor a eliminação física dos judeus e vai implantar uma série de reis racistas. Isso começa a atiçar o sentimento de ódio de judeus na Alemanha. A Noite dos Cristais foi um programa contra os judeus que vai ocorrer de 9 a 10 de novembro de 1938, onde vários soldados da SA, que era uma milícia do Partido Nazista, vai atacar os estabelecimentos judeus onde o próprio Estado não vai intervir. O motivo seria o assassinato do embaixador alemão em Paris, Ernst von Hack, em 1968. Logo, outros países também começam a fazer essa legislação racista. Em 1938, a Itália vai estabelecer as leis raciais italianas, que retiraram a cidadania dos judeus e proibiam as relações sexuais entre judeus e não judeus italianos. A Hungria vai editar leis de 28 de maio de 1938 a 5 de maio de 1938.
banindo os judeus de várias profissões e proibindo relações sexuais ou casamento entre judeus e não judeus. Em 1940, a Guarda de Ferro da Romênia vai legislou com a lei de definição do Estatuto Legal dos Judeus Romanos. Em 1941, a Eslováquia cria o Código Judaico. Em 1940, a Bulgária cria a Lei de Proteção da Nação. Em 1941, a Croácia também emite uma legislação definindo quem era considerado judeu e restringindo seu contato com eles. Logo, tudo isso vai fazer criando um clima antissemita e anti-judaico na Europa. E um dos eventos que mais que os nazistas gostavam de fazer eram os congressos de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade da Alemanha e vai ocorrer de 23 a 38. Eram verdadeiros espetáculos nazistas, uma verdadeira catarse coletiva. Vários membros do partido nazista se reuniam para ver o discurso de Hitler, onde ele pregava suas ideias. E aí que vai surgir um dos filmes de propaganda mais conhecidos do século XX, O Triunfo da Vontade. Aqui é o exemplo desse momento de união, várias pessoas. Aqui eles reunidos em Nuremberg, uma espécie de um estádio. E aqui eu trouxe para vocês um trechinho desse filme. Eu queria que vocês assistissem. Observem. Meine Arbeitsmänner. Wenn ihr euch so seht, dann wird es mir wehe zu sprechen. Und allen wird das Herz über. Vertraut ihr euch. Ihr wisst gar nicht, E é Hitler discursando, pessoal. wie gemeinsame Witz Os aplaudindo, olha quanta gente. Eles desfilando. Olha que interessante. Agora, o franquismo. Outro regime totalitário. O franquismo é oriundo de Francisco Franco, que é o período que descreve a ditadura desse general Franco, de 39 a 75, depois que ele consegue vencer os republicanos na Guerra Civil Espanhola de 36 a 39 e acaba com a Segunda República Espanhola. General Francisco Franco, que nasceu em 1892 e vai viver até 1975, o objetivo deles era vencer os socialistas na Guerra Civil Espanhola e adotam uma postura totalitária contra os comunistas. Soube se manter neutro durante a Segunda Guerra, mesmo se aliando a Hitler. Principais características: militarismo, romantismo, anticomunismo, autoritarismo, catolicismo e nacionalismo. Aqui é uma foto dele, o general Franco. Foi militar, chefe de Estado e ditador espanhol. Em julho de 1936, entregou o golpe de Estado de Espanha contra a Segunda República, o que deu início à Guerra Civil Espanhola. Foi nomeado como chefe supremo da tropa sublevada em 10 de outubro de 1936 e exerceu como chefe de Estado da Espanha até o final do conflito e seu falecimento. Governou entre 1938 de forma efetiva até 73. Depois, estava doente. A Guerra Civil Espanhola vai ser um grande fato dessa época, onde você vai ter tendências radicais, uma controlada pela direita, outra pela esquerda. A Frente Popular, formada por socialistas e grupos republicanos, e a reação violenta de direita, dos grupos de direita e de extrema-direita contra o governo. Generais simpatizantes do fascismo tentaram dar um golpe de Estado e derrubar o governo republicano, que gerou uma guerra. E a Guerra Civil, os principais blocos. Bloco republicano, milícias, trabalhadores, setores do exército, leais à república e ao governo eleito, liberais, socialistas, moderados, comunistas, anarquistas, apoiados pela França e pela União Soviética e brigadas internacionais antifascismo no mundo. Eles se localizavam mais na região da fronteira da França, na cidade de Barcelona. E os milicianos, monarquistas e fascistas, militares golpistas, que controlavam a maioria do exército. Os golpistas se chamavam nacionalistas e eram apoiados por Portugal, pela Alemanha e pela Itália. Em 1937, a Força Aérea Alemã vai bombardear um vilarejo baixo chamado de Guernica. O objetivo era testar a eficiência dos equipamentos alemães e apoiar o fascismo. A Guerra Civil chega ao fim em março de 1939 com a vitória dos nacionalistas, que ele vai governar na ditadura até a sua morte. É interessante que esse quadro, quem vai pintar vai ser o Picasso, chamado de Guernica, que eu vou mostrar para vocês. Aqui mais ou menos a região dominada pelos republicanos, mais na região leste. A oeste os nacionalistas. Reparem, eles vão com um capital Barcelona, vão tomar de conta. Que o Franco ele começa a tomar e invade. E o ataque à Guernica é um dos ataques mais covardes que teve.
porque a Força Aérea Alemã com a Legião Condor vai atacar, bombardear, coordenado por von Richthofen, e com suporte da aviação aérea italiana, a aviação legionária, o ataque destruidor, onde boa parte da localidade foi. Ele testou, mostrou a eficiência dos bombardeiros, que seriam muito utilizados na Segunda Guerra, mas é um preço alto. Esse é um quadro feito por Picasso, Guernica, que mostra a guerra, que ele é um pintor, se não me engano ele é impressionista, muito famoso no século XX, onde ele vai pintar esse quadro para representar o horror da guerra e as partes destruídas. Reza a lenda que uma vez um funcionário alemão perguntou para ele: foi você que fez esse quadro? Ele respondeu: não, foram vocês, ou seja, era obra da Alemanha. Salazarismo. Antônio Salazar foi um estadista português que, além de chefiar diversos setores e ministérios, foi presidente do Conselho de Ministros do governo ditatorial do Estado Novo Português. Vai ser ministro das Finanças de 28 a 32, procedendo ao saneamento das finanças públicas francesas, e governou Portugal desempenhando funções entre 32 e 33 de forma autoritária até 68. Aqui é a foto dele. Ele vai fundar o Estado Novo Português de 33 a 74, que é um regime político autoritário, autocrata e corporativista do Estado, que vai vigorar por 41 anos, ininterruptos desde a aprovação da Constituição de 33 até ser derrubado pela Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974. Visava o corporativismo e, de forma unitária, o antiparlamentarismo, o antipartidarismo, concentração de poderes no presidente do Conselho de Ministros e tentativa de manter Portugal seus territórios coloniais. Para eles, era importante ter as colônias como forma de buscar o seu desenvolvimento. Eles tinham também como característica a censura e o PID, uma política internacional de defesa do Estado, a criação da magistratura do trabalho, a instituição do salário mínimo de serviço de assistência médica e dentária e a neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com Salazar? Salazar, certo dia, estava numa cadeira. Nisso que ele ficou nessa cadeira, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça e teve uma luxação que pouco a pouco foi evoluindo para um edema. Ele ficou afastado. No seu lugar vai assumir o professor de Direito Marcelo Caetano, que acaba sendo deposto em 1974 pela Revolução dos Cravos. Ele vai até se exilar aqui no Brasil. E aqui é o território que sobrou das colônias portuguesas. Porque o que acontecia? Eles tentavam se libertar de Portugal a qualquer custo. Eles queriam ser independentes. Vários países da África estavam ficando independentes. E Portugal tentou manter esses territórios sob seu controle. Só que chegou um ponto que o custo era tão alto para Portugal, tão alto, que não compensava mais, tanto financeiro quanto em vidas. O que Portugal faz? Depois da Revolução, concede independência a esses estados. Moçambique, Angola, Timor-Leste, Príncipe, entre outros vários. E o governo da Unidade Nacional da Hungria, também um outro regime totalitário, que chamava Governo Nacional de Unidade Nacional, era usado para designar o governo usado no Reino da Hungria entre 44 e 45. Principais características eram o antissemitismo, nacionalismo e autoritarismo. Era formado pelo Partido da Cruz Flechada, 35 a 39, e foi criado em 16 de outubro de 1840, após o regente Miklo Vossos ser retirado do poder. O líder dessa Cruz Fechada era Frederick Sellers, que foi o primeiro-ministro e chefe do Estado como líder da nação. Nesse governo dele, em torno de 15 mil judeus foram assassinados, 10 a 15, 80 mil judeus, incluindo muitas mulheres, crianças, foram deportados para a Hungria para a morte. Da Hungria para a morte nos campos de concentração alemão. Aqui é o símbolo, o Partido da Cruz Flechada e o Frederick Salazar, o líder. A Guarda de Ferro na Romênia, que é outro exemplo de regime totalitário, que foi um movimento fascista e um partido romeno que no período de 1900 até o início da Segunda Guerra Mundial. A Guarda de Ferro era ultranacionalista, anticomunista e promovia a fé cristã ortodoxa. Era comandado por Cornélio Zelar Condeu, que foi um líder romeno da Guarda de Ferro e desse movimento nacionalista e fortemente antissemita no período entre duas guerras mundiais. Aqui o principal exemplo dela é a Cruz Tripla de São Miguel Arcanjo. E um dos líderes vai ser do governo Ion Antonesuni, que vai governar de 40 a 44, que foi um político romeno, primeiro-ministro chamado de condutor do seu país durante a Segunda Guerra,
de 24 de setembro a 23 de agosto. E em 23 de agosto ele vai ser demitido pelo rei Miguel, que vai trair e vai se render, mandando prender e entregar para a União Soviética. Aqui está uma foto dele, à sua direita. E isso aí eu me lembro, ele falou que até que ele estava preparando o exército para enfrentar a União Soviética. Quando ele foi chamado no castelo e foi traído vergonhosamente pelo rei. Ele falou que quando o país está em guerra, ele deve ir até as profundezas para se defender. Então, pessoal, essa é basicamente a história do mundo em recessão, em crise e o totalitarismo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato. Irei passar uns exercícios. Um abração do professor Gabriel. Tchau.